queridas, nós estamos em guerra. Alguém já parou para pensar que você está em guerra? Você teve essa noção? Ou você nunca parou para pensar sobre isso? Eu quero te dizer que você está em guerra. Eu estou em guerra. Esses dias são dias de guerra como nunca antes, talvez, nessa geração. E é uma guerra muito forte, é uma guerra que vem contra a nossa casa, é uma guerra que vem contra os nossos filhos, é uma guerra que vem nas ideologias que são implantadas na escola, é uma guerra que vem contra a nossa aliança, é uma guerra tão forte que muitas vezes eu tenho visto mulheres e homens abatidos no meio do caminho porque não entendem quais são elas, quem são os inimigos e como vencê-los. E quando o Senhor me deu o tema deste seminário, numa noite que eu não conseguia dormir, Ele já havia ministrando, no meu coração sobre guerra. Nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. E eu comecei a pensar o quanto mulher é guerreira. Você e eu somos guerreira por natureza, é a nossa essência. O Senhor colocou isso em nós. Porque tantas aqui fazem tantos papéis. São mães, esposas, amantes, profissionais, filhas. E tudo a gente tem que levar numa boa, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que estar sempre sorrindo. Nós somos o termostato da nossa casa, vocês sabem disso. Se a gente está alegre, a casa está alegre. Se a gente está irada, a casa fica irada. O dia que você está agitado, o filho fica agitado também. Então, não adianta a gente fugir. Nós somos guerreiras. Isso é algo que o Senhor nos deu e somente a nós. Isso é um privilégio. Só que muitas vezes, nós não estamos rendidas. Nós estamos lutando com o nosso braço, achando que nós podemos ir muito longe, mas nós não podemos. Muitas vezes nós estamos guerreando com as nossas armas e não com as armas que o Senhor tem para nós. E aí, quando a gente se vê abatida, uma soldada ferida. E eu sei que nessa noite o Senhor trouxe nesse lugar muitas soldadas feridas, importantes, preciosas, poderosas, mas que estão feridas. E se você e eu andarmos feridas, nós seremos abatidas. Então é um pouco disso que eu quero falar nessa noite. E o Senhor me deu um texto que com certeza eu já tinha lido ele, porque eu já li a Bíblia toda, mas eu nunca me atentei. E aí, de repente, eu comecei a ver esse texto, eu falei, gente, mas que mulher é essa? Porque a Bíblia fala uma certa mulher, nem nome ela tem. E eu creio que, assim, você crê que tudo que está aqui na Bíblia tem um propósito? Nada é por acaso. Se o Senhor colocou a história dessa certa mulher aqui, é porque Ele queria que nós aprendêssemos algo com essa certa mulher. Então eu creio que essa certa mulher sou eu e você, mulheres comuns. Ela não era da nobreza, ela não era de família de posses, porque ela era uma certa mulher, nem o nome dela foi citado, muito menos do marido. Porém, ela teve um papel fundamental num determinado momento. E o Senhor registrou na sua palavra. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre ela. Eu prometo que eu não serei longa. Eu costumo ser breve, tá? Até para vocês amanhã bem descansadinho, comer, levar as comidinhas para o marido. E amanhã vocês virem renovadas, porque amanhã é pauleira. Então, eu queria que você abrisse em Juízes, capítulo 9, versículo 50. Amém? Fala assim. O título é A Morte de Abimeleque. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte. E todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar.
Porém, uma certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então, chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha tua espada e mata-me, para que não diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Amém? Queridas, então eu vou contextualizar um pouco aqui quem que é Abimeleque, que é o outro personagem, onde a história dessa certa mulher se encontrou com esse Abimeleque e ela cumpriu um propósito. Para a gente não ter que ler nem gastar muito tempo. Abimeleque, ele era filho de Gideão. Gideão foi um juiz. Naquela época o Senhor levantava de tempos em tempos juízes, homens valorosos, homens do Senhor, para julgar e para, governar o povo de Israel. E Gideão foi um homem muito abençoado, um homem usado pelo Senhor, um homem separado. E ele não quis governar. Quando ele morreu, ele deixou 70 filhos. É filho, hein? Fala sério. E um deles era esse aqui. Era esse tal aí de Abimeleque. Esse menino, esse homem, ele era filho de Gideão, com uma das suas concubinas da cidade de Siquém. Aqui não fala, mas eu creio que pelas ações dele, ele devia ser um homem que foi muito rejeitado. Ele deve ter tido uma história de muita rejeição, de muita tristeza, de muito abandono. Talvez porque fosse filho de concubina de uma outra, região. Mas ele se tornou, por meio de usurpação, ele usurpou o reino, para ficar mais simples. Ele foi até a casa lá da sua mãe, no seu avô materno, convenceu os tios de que era melhor eles apoiarem o seu governo do que eles serem governados por eles outros 70. E o pessoal, então, da cidade de Siquém ajudou, apoiou, levantou ele como governador, como rei. E ele, então, matou os seus 70 irmãos e somente o mais novo, ficou vivo. E ele fala, se você olhar aí em poucas palavras, como ele foi um rei usurpador, violento, assassino. Os seus seguidores, eles eram todos levianos, atrevidos, gente do mal. Ele era vingativo e impiedoso. Então aquela mulher, naquele momento de guerra, ela conhecia o inimigo dela. E esse mesmo Abimeleque aqui, antes de chegar a Tebes, que era onde essa mulher estava, ele foi em Siquém, porque depois de um tempo, Deus mandou um espírito de contenda entre o pessoal de Siquém e Abimeleque, e ele destruiu a cidade. Eles também se abrigaram numa torre forte, mas ele foi lá, junto com os seus levianos lá, que seguiam a ele. Ele conseguiu colocar fogo naquela torre e matar todos daquela cidade. Então aquela mulher conhecia o seu inimigo. Ela sabia do que aquele homem era capaz de fazer. E ela sabia direitinho o que a esperava. E aí, eu quero te perguntar. Você conhece os seus inimigos? Será que eu e você temos sabido realmente quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos, muitas vezes, eu pensava assim, quem tem te afrontado ultimamente? Quem tem te causado medo? Quem tem te causado ferida? Quem tem te magoado? Quem tem te frustrado? Quem tem te decepcionado? Quem tem resistido a você? Se eu for perguntar uma por uma, vai falar pai, mãe, marido, pastor, pastora, namorado, irmão. Porém, nós esquecemos que o Senhor nos ensinou quem são os nossos inimigos. Você às vezes está lutando contra pessoas. E o Senhor nos fala que a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do mundo mal. Eu queria que você lesse comigo, que você abrisse. Lá em Efésios 6:10, para você conferir comigo na palavra.
que o Senhor nos ensina quem são realmente os nossos adversários, os nossos inimigos. Fala assim, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em quem nós temos que nos fortalecer? No Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, primeira coisa que eu quero que você saia daqui entendendo quem são os seus reais inimigos. O seu inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo não é o seu pai, a sua mãe que te rejeita. O seu inimigo não é o seu marido que te humilha. O seu inimigo não é o seu irmão que te frustrou, que te decepcionou, que te abandonou. O seu inimigo, o meu inimigo, é Satanás. O seu inimigo não é o seu abusador. O seu inimigo não é amante da sua esposa. O seu inimigo é Satanás. Existe uma guerra. E o mundo espiritual é muito mais real do que este mundo aqui. Aqui é somente um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas comandado por Satanás e seus demônios, e o reino da luz comandado por Senhor e os seus anjos. E nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia nos diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor. Então, se você aqui nessa noite ainda não tem certeza de qual reino você faz parte, essa é a oportunidade que Deus te dá para que Ele venha e te arranque desse lugar de trevas e te traga para o lugar do reino do Filho do seu amor. Então pare de lutar com seu marido, pare de lutar com sua mãe, pare de lutar com seu patrão, pare de lutar com as suas armas. E a gente luta tanto que quando a gente vê, a gente está tão armado que o outro não pode nem olhar na nossa cara, que a gente já interpreta como rejeição, como afronta, como, acusação. E isso que o diabo faz. O nosso inimigo externo, porque vai ter um inimigo interno, ele tem as características muito parecidas com Abimeleque. Ele também é usurpador, ele é violento, ele é assassino, ele quer matar as gerações, as suas gerações. Ele tem seguidores que são traidores, ele é vingativo, ele é impiedoso. Lá em João 10:10 nos fala muito bem qual que é o objetivo de Satanás. A pastora Michele até citou: roubar, matar e destruir. Roubar seus sonhos, o seu propósito, roubar a sua família, matar a sua alegria, a sua esperança, a sua fé, os seus relacionamentos, destruir sua paz, a sua saúde, o seu amor, a sua identidade de filha. É isso que ele quer: roubar, matar e destruir. E como que ele consegue isso? Através de relacionamentos. É a pessoa que está aí do seu lado, ó. É essa pessoa que Satanás muitas vezes usa para roubar, matar e destruir sonhos, alegria, projetos. Vocês estão me entendendo? Tudo certo aí? Até agora está acompanhando? Amém, glória a Deus. E por quê? Por que ele quer nos ferir? Nos ferir na alma. E nós, mulheres, temos a tendência de sermos muito mais feridas do que homem. Não é verdade? Nós somos muito mais sensíveis, ao mesmo tempo que nós somos guerreiras. Por isso que ele quer nos ferir. Porque ele sabe que, como eu falei no começo, guerreira ferida é guerreira abatida. É alvo fácil.
para Ele. Então, queridos, o inimigo coloca as pessoas para nos rejeitar, para nos trair, para abusar, para afrontar. Isso tudo para criar feridas na sua alma, para distorcer a sua imagem, distorcer quem você é em Cristo Jesus. E aí, ao invés de você se ver como uma guerreira forte, valorosa diante do Senhor, como eu falei, você começa a se ver fraca, afrontada, rejeitada. E você não consegue mais nem receber amor de quem você precisa receber. Amém? O diabo sabe que quando nós estamos posicionadas, quando nós somos mulheres curadas, ele sabe que nós podemos resisti-lo. Porque esse inimigo nosso, ele tem força, mas maior é o nosso comandante, amém? Maior é o Senhor dos senhores, Rei de reis. O nosso comandante é Jesus Cristo. E ele, queridos, ele nos dá as direções, só que muitas vezes, outro inimigo, que é o nosso inimigo interno, não nos permite ouvir, seguir e obedecer as direções que ele nos dá. Alguém pode me dizer aí qual que é o nosso inimigo interno, o outro inimigo? Quem? Eu mesma. Eu mesma sou a minha maior inimiga. Maior até que Satanás. É a minha carne. É a minha vontade. São os meus pensamentos, os meus conceitos, os meus sofismas, os meus desejos, as minhas vaidades, os meus orgulhos. Porque essas feridas causam isso em nós. Essas feridas causam esses conceitos errados, distorcidos, causam, um ego fortalecido. Igual eu falei, eu preciso me armar, eu preciso construir torres fortes para que eu me sinta protegida. Se eu fui rejeitada na infância, eu vou construir uma vida ou fugindo da rejeição, ou então sendo rejeitada todas as vezes. Então são as torres que nós construímos. É por isso que para nós mulheres é tão difícil, estar rendida, estar obediente. Rendida significa estar em obediência ao Senhor. Vocês entendem isso? Estar rendida é estar totalmente entregue àquilo que o Senhor tem para a minha vida e quer para mim e para a sua vida. E é difícil entrar nesse lugar, porque exige de nós renúncia, exige de nós comprometimento com a palavra, exige de nós falar não para tudo aquilo que nós achamos até aqui que era o certo, para viver o que o Deus nos mandou. Sabe por que é tão difícil nos submetermos aos nossos maridos? Porque ainda nós nem nos submetemos ao Senhor. E submissão não é estar debaixo do pé do marido. Submissão é estar, ao lado, submissa, debaixo de uma missão. O Senhor te deu uma missão aqui nessa terra. Uma missão de ser mulher de Deus virtuosa, de ser uma auxiliadora, de abrir mão do que tiver que abrir para fazer a vontade de Deus, mas não. É difícil, porque eu tenho que renunciar aos meus conceitos, às minhas vontades, eu tenho que renunciar ao meu eu, à minha vaidade, o orgulho. Como nós somos orgulhosas. Como Deus colocou em nós, essa essência de guerreira, de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso gera em nós um orgulho, uma soberba, uma autossuficiência que não é do Senhor, não é de Deus, não é do Senhor. Eu queria que você fizesse aí, eu e você, porque eu me incluo. A palavra do Senhor é uma faca de dois gumes, isso quer dizer que corta daí e corta de cá. Faça uma análise agora, pensa bem. Se em vários momentos da sua vida que Deus permitiu que você passasse, você não questionou a vontade de Deus. Onde está Deus? Às vezes você sofreu um abuso na sua infância e você se pergunta, onde estava Deus nessa hora? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Às vezes você foi traída pelo esposo e você questionou a Deus. Por que Deus permitiu isso?
Às vezes você foi rejeitado na infância e mesma coisa você rejeitou, você questionou. Se você questiona e se eu questiono, é porque ainda nós não entendemos quem é o nosso general. Porque ainda nós não entendemos quem é o nosso Senhor e quem é o nosso Pai. Amém? Porque Deus nos permite passar por alguns processos, mas Ele nunca, nunca te desamparou. Nunca te desamparará. E Ele não faz, e Ele não permite algo para te destruir. Ele permite algo na sua vida e na minha vida, para que nós, alinhadas, possamos ser bênção, pegar aquilo que foi ferida e transformar em bênção, ser testemunha do que Deus pode fazer na sua vida, de transformação, de vida para outras pessoas que virão também na mesma situação e você trará uma palavra de conforto, de alívio. Então, se a gente se questiona ao Senhor, é porque ainda nós não estamos submetidas e rendidas a Ele como nós deveríamos estar. Nós dizemos que amamos a Deus, que confiamos nele, porém nós não o obedecemos. Sempre, constantemente, dia após dia, nós somos vencidas pela nossa carne, pelos desejos, pela vaidade e pelo orgulho. Vou falar isso várias vezes, porque se a gente fala uma vez, a gente já esquece, então uma vez fala muito, a gente consegue, captar isso no nosso coração, entender. E Deus nos manda abrir mão dessas vaidades. E eu não estou falando para você andar mal arrumada. Eu estou falando para você não colocar isso como centro da sua vida. Eu estou falando para você fazer de você e do seu corpo um templo do Espírito Santo. Não um templo, de sedução, mas um templo de adoração, como eu vi esses dias. Se o Senhor nos manda sermos submissos ao nosso marido, por que nós ainda resistimos? Se Ele nos fala que nós, como esposa, somos a coroa de glória do nosso esposo, por que nós queremos ter uma coroa, ser a rainha e mandar em tudo? Se o Senhor nos fala que o homem é o governo da mulher, é o cabeça da casa, por que eu e você ainda queremos governar e mandar na nossa casa sem que ele, esteja ali de acordo? Por quê? Porque nós ainda não estamos rendidas, nós não entendemos quem é o Senhor. E nós achamos que a nossa guerra é justamente contra o nosso marido, é contra o nosso patrão, é contra o nosso abusador, é contra a mãe que rejeitou, enquanto o nosso inimigo é Satanás, é o nosso eu. Amém? E eu falei, que nessa nossa tentativa de guerrear as nossas guerras com as nossas armas, nós começamos a construir torres fortificadas. Torre fala de lugar de proteção. Não é isso? Você viu lá que a torre estava no meio da cidade. Por quê? Porque o inimigo vinha ao derredor e eles iam resistindo, até que chegava no meio, não tinha mais para onde fugir. Então eles entravam na torre. E ali era o último lugar, era a última resistência de um povo. Talvez você tenha chegado aqui como aquele povo ali, numa situação assim, é a última chance, é a última oportunidade. Ou o Senhor fala comigo, ou o Senhor me dá uma direção, ou então a casa vai cair. Eu não sei como que você chegou aqui, eu sei de mim. E eu não sei quais são as torres que você tem procurado. Porque a torre certa para você se abrigar é nos braços do seu Pai. É no caminho do Senhor. E muitas vezes nós fazemos torres de proteção que são transformadas, que são construídas pelo desejo da nossa alma. Aí nós nos tornamos mulheres amargas. Sabe aquela mulher carrancuda que ninguém consegue chegar perto de medo? É uma torre de proteção. É uma forma de você se proteger. Ou nós viramos mulheres muito carentes,
onde nós precisamos da atenção de todo mundo tem que estar sempre ali se afirmando aquela mulher, é uma torre de proteção. Você se sente protegida. Se todo mundo me der atenção, eu não entro em contato com a minha ferida. Eu estou bem, acho que eu estou bem. Porém, o Senhor nos mostra e nos ensina, como eu falei, lá em Salmos 46, 7. Põe aí para mim, não vou abrir aqui não. Vou abrir, está aqui já, ó. Fala assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridas, não há outro lugar de segurança se não for com o Senhor Jesus. Só Jesus é aquele que nos protege. Não adianta você andar protegendo-se em forma de sentimento, seu comportamento, sua atitude, ser uma atitude de arredia, uma mulher que não abraça, uma mulher que não se expõe, uma mulher fechada nas suas dores, nas suas amarguras, sabe? Uma mulher que é rejeitada, que é carente. Isso é torre que cai, isso é torre que queima. A torre segura está no Senhor. E Ele está aqui nessa noite porque nós precisamos adentrar nesse lugar de segurança que é no Senhor. Lança fora todas as torres humanas, todas as torres da alma, porque esse não vai te trazer proteção nenhuma. Isso é um engano, é um engano. Como eu falei, Abimeleque, lá em Siquém, antes de chegar a Tebes, aqui nessa certa mulher, havia uma torre enorme como aquela, porém ele conseguiu destruir. Porque a torre humana, ela é o último, como eu falei, ela é a última arma de defesa, porém ela não é 100% segura. Segurança nós só temos no caminho correto, que é o caminho de Cristo. Não adianta você fugir, não adianta você correr. E sabe o que o Senhor me falava? Por que eu comecei a perguntar a Deus, mas por quê? Por que nós não nos rendemos ao Senhor? Por que nós preferimos andar feridas? Por que muitas vezes nós tomamos a decisão de andarmos sofridas, sabe? Resistentes ao teu mover. Por que é tão difícil para a mulher obedecer? E o Senhor me falou, porque há medo. Medo. E eu quero te dizer uma coisa, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo de se expor, de obedecer, de renunciar, de jogar fora tudo aquilo que o Espírito Santo está te trazendo no seu coração agora. Eu não sei o que é. Eu não sei se é vaidade, eu não sei se é orgulho, eu não sei se é soberba, eu não sei se é rejeição, eu não sei se é falta de perdão. Mas lance-se aos pés do Senhor. O Senhor nos deixa princípios claros na Bíblia. E nós precisamos seguir. Senão, queridos, nós somos guerreiras, porém abatidas, feridas, alvo fácil de Satanás. Aquelas que olham para trás, aquelas que não avançam. Não avançam. Se você está ferida nessa noite, se você chegou aqui decepcionada, frustrada, desesperada, desanimada, cansada, não pare de lutar. Não pare de lutar. Porém, comece a lutar de uma forma alinhada com a palavra de Deus. Porque se você continuar a lutar de uma forma errada, você será abatida. E quanto menos você esperar, infelizmente, o diabo vai tragar você e sua casa. É o que eu tenho para dizer, infelizmente. É uma palavra dura, mas é o que o Senhor tem para nós. E Ele sabe por que Ele está falando isso. Amém? Eu fico pensando naquela mulher, naquela situação. Se coloca na posição, tenta imaginar. Tenta imaginar, você que não fala se ela era casada, se ela tinha filhos, se era solteira. Mas pensa na situação daquela mulher dentro daquela torre, fugindo para aquela torre. Ela chegou lá também cansada. Ela estava num caos. Eu creio que tinha choro, eu creio que tinha grito, devia ter muita gente correndo para um lado para o outro. Eu creio que tinha escuridão, pouca luz. Mas é tão interessante. Deus me falou como essa mulher era curada. Porque em meio a isso tudo, que talvez seja a situação que eu e você esteja vivendo, caos,
choro, tristeza, desespero. O inimigo, batendo na porta. Abimeleque estava na porta, prontinho para destruir. E aquela mulher, ela conseguiu entender e buscar um propósito para sair daquela situação. Ela mirou na pessoa certa. Ela teve foco. Ela entendeu quem era o seu inimigo. E ela entendeu que se ela acertasse aquela pedra naquele homem, Abimeleque, acabou. Se ela acertasse aquela pedra em 1, 2 ou 3 soldados de Abimeleque, mal faria diferença. Então você tem que ser certeira. Eu e você temos que ser certeiras. Nós não podemos deixar a nossa alma, as feridas, tirar o nosso foco, tirar a nossa visão, tirar o propósito. Ela conseguiu ter uma estratégia certa. Qual é a estratégia que você tem tido para resgatar, para salvar a sua casa, a sua vida e lutar as suas guerras? Querida, se não for jejum, oração, consagração, pouca coisa você vai conseguir. Ela teve uma estratégia correta. Ela usou o que tinha e teve disposição, porque não foi fácil. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho. O que você tem? O que Deus colocou aí em você? Você tem o Espírito Santo de Deus, amém? E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele nos dá direções. Só que muitas vezes Ele fala conosco, mas nós não queremos ouvi-lo. Nós não entendemos. E se nós não entendemos, como a pastora falou, nós não desfrutamos daquilo que o Espírito Santo ministra em nós. Então, se você não entender que o Espírito Santo, ele mora dentro de você e ele te dá a direção na sua vida, que está na palavra do Senhor, você não vai desfrutar da vitória que ele tem para você. E para estar nesse lugar, nós precisamos estar rendidas. Como eu falei, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Obedecendo fielmente aquilo que o Senhor determinou para cada uma de nós. Amém? E ela fez a diferença. Você está fazendo diferença na sua vida, na sua casa, de uma forma positiva? Será que eu e você temos desistido, olhado para trás, ou nós temos tentado fazer algo no Senhor para mudar a situação? Quantas no primeiro momento de dificuldade, como eu falei, com as armas que o inimigo usa, nas frustrações, nas decepções, nas traições, nas amarguras, param e olham para trás. Ela podia falar, quem sou eu? Uma mulher, como eu falei aqui, certamente não tinha nem riqueza, nem sabedoria, né, assim, humana. Quem sou eu para fazer alguma coisa, para salvar esse povo todo? Às vezes a gente pergunta, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Tão pequena. A menor da minha casa, às vezes. Aquela que foi rejeitada. Aquela que foi abusada. Aquela que foi, né, frustrada o tempo inteiro. Que não teve estudo. Quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu sou tão pequena diante de Deus. Eu quero dizer que o Senhor pega as coisas fracas para fazer forte. Amém? Se você se render, se você tiver esse coração, Senhor, eu não sou nada diante de Ti, mas eu creio e eu me disponho para que o Senhor faça grandes coisas na minha vida e através de mim, Ele vai te ouvir e Ele vai te usar com autoridade, com ousadia, com sabedoria. Amém? Querida, se você fez uma análise aí, e você e eu percebemos que nós chegamos aqui cansada, desanimada, perdida, decepcionada, desgastada, desfocada, traída, orgulhosa, autossuficiente, eu quero te dizer, você está ferida. E se você é ferida, o inimigo te vê como um soldado abatido. Mas o Senhor está aqui nessa noite para nos fortalecer. Amém? Para nos dar um novo ânimo, para fazer você caminhar mais uma milha. Eu não sei qual que é a sua guerra, eu não sei qual que é o território que você tem que lutar, se é somente a sua casa, se é o seu trabalho, sabe? Se são vidas que você quer ganhar para o Senhor, eu não sei.
Você e o Senhor sabem. E se você chegou aqui ferido, nessa noite o Senhor quer te dar um novo ânimo. Um novo ânimo para você caminhar mais uma milha com Ele. Mais uma milha com Ele, agora de uma forma certa, ajustada, reposicionada, rendida a Ele. Amém? Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor, muitas vezes, nas nossas vidas, não é a nossa alegria humana. Muitas vezes, para o Senhor ficar alegre conosco, como eu falei, nós precisamos renunciar. Precisamos renunciar. Deixar de lado, sabe, sentimentos, comportamentos, atitudes. Faz uma autoanálise. Eu sempre falo, não fique querendo mudar o outro, não. Muda você. Você que tem responsabilidade sobre a sua vida. Não adianta você achar que você vai mudar seu filho se você não se posicionar. Não adianta achar que vai mudar o seu marido se você não tomar uma atitude primeiro. Amém? Ele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E que nós possamos alegrar o coração de Deus. Nós alegramos o coração de Deus quando nós cumprimos o propósito que um dia Ele determinou lá no céu, antes da fundação do mundo. Amém? E o propósito dele para nós, enquanto mulher, é que sejamos mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres segundo o coração de Deus, mulheres que expressam a glória e o perfume de Cristo, mulheres que têm mesmo, que são luz aonde quer que passe. Amém? Então, para isso tem que renunciar, querida, renunciar. Renuncia. Eu não sei o que Deus está te falando hoje. Eu não consigo trazer palavras. Não vem palavras na minha boca. E eu acredito que é porque o Senhor está falando de forma diferente em cada coração. Renuncia. Se é vaidade, larga essa vaidade. Se é orgulho, quebra esse orgulho. Esse orgulho vai te matar. Esse orgulho vai te fazer você chegar num lugar de morte. Se renda nessa noite. Abre mão, dá o primeiro passo, cede no que tiver que ceder. Pede perdão, perdoa. O Senhor nos manda perdoar. Por que então a gente fica teimando em reter perdão? Por quê? Você está vendo como que nós não somos rendidas? O Senhor é bíblico. Ele fala, perdoai, perdoai. E nós ficamos segurando o perdão. Por quê? Porque ele não é digno do meu perdão. O que é isso? Aquela pessoa, vou perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal, que quis o meu mal, que me frustrou, que me abusou, que me humilhou, que me desprezou. O Senhor não quer saber. Ele quer saber que para você ser guerreira e vitoriosa, você precisa de perdão. Você não é merecedora de carregar, sabe, um fardo de falta de perdão para o resto da sua vida. Porque quando você não libera um perdão, quem está carregando o fardo não é a pessoa que te feriu, é você mesma, sou eu mesma. E a gente não percebe. Como eu falei, mas para nós é mais fácil andar capengando do que fazer o que Deus nos manda, que é andar rendida, mas feliz. Amém? Queridos, eu quero que você entenda que o Senhor é o seu Pai. Amém? Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos corrige e Ele nos permite passar por processos doloridos muitas vezes, que nós não entendemos, para que a gente possa crescer, amadurecer e forjar em nós um caráter de guerreira, sarada, curada, estabelecida, que vai cumprir o propósito. Ele é um Deus que ama, que cuida. Ele está aqui para cuidar de você. O Senhor faz a ferida. Às vezes essa palavra está ferindo aí sua mente, para revelar o seu coração. Você está incomodada, mas eu quero te falar que se o Senhor está ferindo você nesse sentido, Ele vai te curar. Se você se render, se você se colocar diante dEle, Ele vai trazer cura. E você vai sair daqui muito diferente, muito mais fortalecida. Amém? O que eu acho muito interessante também nessa palavra, né? O que ela usou mesmo para poder matar? Uma pedra de moinho.
essa pedra, eu fiquei pensando, fui lá pro Douglas hoje assim, falei, não, mas como que essa mulher... Eu procurei na internet, pedra de moinho é muito pesada. Como que essa mulher conseguiu arremessar essa pedra lá de cima? Aí eu já sabia quem é a pedra. A pedra representa Jesus. Lá em 1 Pedro 2,4 fala que ele é a pedra viva. Em Lucas 20:17 fala que ele é a pedra principal. Então aquela pedra simboliza Jesus, simboliza a palavra de Cristo. E eu fiquei pensando, mas gente, como que essa mulher carregou essa pedra? O que aconteceu? E a gente fica tentando imaginar, né? E o Senhor vai falando. Ela se esforçou muito. Ela persistiu. Eu creio que ela não fala, mas eu creio que ela teve a ajuda de outras pessoas para poder posicionar aquela pedra no lugar correto. E a vida com Jesus é desse jeito. A vida com Jesus não é uma vida fácil. A vida com Jesus muitas vezes é uma vida difícil. Por quê? Porque tem que renunciar, porque tem que morrer para nós mesmas, porque tem que matar o nosso inimigo interno para depois matar o inimigo externo. E ela persistiu, ela não desistiu, ela se esforçou e ela contou com a ajuda de outros. Então eu e você, para vivermos uma vida conectada com a palavra do Senhor, nós temos também que nos esforçar. Nós temos, muitos momentos nós vamos sofrer para falar não para a nossa vontade, mas para poder carregar Jesus conosco. E nós vamos contar com amigos, nós vamos contar com irmãos que vão orar por nós, que vão nos dar uma palavra de consolo, que vão nos dar uma palavra de alinhamento. Então essa pedra, ela simboliza Jesus. E quando essa mulher carregava essa pedra, o Senhor me falava que enquanto ela carregava essa pedra, ela matava o seu eu. Enquanto eu e você carregamos Jesus no nosso coração, como a pastora falou, quando a palavra dele está cravada em nós, nós também nos esforçamos e matamos o nosso eu, o nosso inimigo interno. Vocês estão entendendo? Depois que ela se esforçou para segurar aquela pedra, ela entrou no propósito. E o propósito que o Senhor tinha para ela era o quê? Que ela arremessasse a pedra. Para que ela matasse o inimigo externo. Então, queridas, enquanto eu e você não matarmos o nosso inimigo interno, vivendo uma vida com Cristo, matando o nosso eu, renunciando, abrindo mão de coisas que nós achamos ser importantes e verdadeiras quando não são, nós não conseguiremos atingir o propósito e matar o nosso inimigo externo. Não adianta você falar, sai em nome de Jesus, se você é uma mulher amargurada, se você é uma mulher que se sente rejeitada, uma mulher que é sofrida, uma mulher que não anda, né, curada e não anda rendida, desobediente à palavra do Senhor, que não cumpre. Carregar a pedra, querido, carregar Jesus no seu coração, na sua vida, dá trabalho. Mas te traz vitória. Se você quer vitória, se você é guerreira, quer vitória na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você precisa carregar Jesus com você. Jesus não veio te trazer alívio sempre, mas Ele vai te colocar Ele veio para te colocar no propósito. Entenda isso. Nem sempre o Pai nos coloca sempre em posições confortáveis. Muitas vezes precisa nos colocar em posições que para nós são desagradáveis, mas que vai nos colocar no propósito. Aquela mulher, ela cumpriu o propósito. Porque ela teve foco, porque ela não se desesperou, porque ela era curada, porque ela entendia que ela podia. E eu e você precisamos entender que nós podemos vencer esse inimigo interno e esse inimigo externo. Mas para isso, nós precisamos carregar a pedra. Precisamos nos esforçar. O reino de Deus é ganho pelo esforço. Não fique achando
Que a sua vida tem que ser mar de rosa sempre, porque no mar de rosa você não cresce, você não amadurece. Crescer dá trabalho, crescer dói. Já viu nossos filhos quando estão crescendo, que acorda de noite com dor na perna? Ai, mãe, tô com dor de crescimento. É porque tá crescendo. Deus não quer guerreiras meninas. Deus quer guerreiras forjadas, maduras, preparadas. E para isso, você precisa abrir mão dessa menina que está aí dentro de você, que chora por atenção, que é difícil falar um perdão. Não olha para trás. Caminha, avança, carregue a pedra. Conheça essa pedra. Desfrute, entenda da palavra do Senhor e desfrute dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os seus inimigos não é a sua sogra, não é a sua nora, não é a sua mãe, a sua irmã, muito menos o seu marido, muito menos o seu patrão. O seu inimigo é você mesma, os seus desejos, o seu orgulho, que você não abre mão, porque eu sei que é difícil. E o seu inimigo é Satanás. Mas só vencemos Satanás quando nós conseguimos vencer nós mesmas. Amém?